Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Livro dos Espíritos. Hoje, vamos explorar as perguntas 71 a 80, que tratam da natureza da alma e da vida após a morte. Esses ensinamentos são fundamentais para compreendermos nossa verdadeira essência e o que nos espera após a vida terrena. Vamos juntos? Pergunta 71. A alma é uma coisa diferente do princípio vital? Resposta dos Espíritos. Sim, a alma e o princípio vital são distintos. A alma é o ser espiritual e individual que sobrevive ao corpo. O princípio vital é a força que anima o corpo material durante a vida. A alma é o ser espiritual que nos individualiza e que sobrevive à morte do corpo. Por outro lado, o princípio vital é a energia que permite ao corpo viver, mas não é permanente como a alma. Pergunta 72. Qual é a natureza da alma? Resposta dos Espíritos. A alma é um espírito encarnado. Na verdade, a alma é o próprio espírito antes de sua encarnação. A alma é a manifestação do espírito enquanto encarnado em um corpo físico. Ou seja, a alma é o próprio espírito, que assume uma forma material durante sua vida na Terra. Pergunta 73. De onde vêm as almas? Resposta dos Espíritos. As almas ou espíritos são criados por Deus. Todas as almas foram criadas simples e ignorantes, e é através das vidas sucessivas que elas evoluem. As almas são criações de Deus, e todas começam sua jornada espiritual em um estado de simplicidade e ignorância. Ao longo de várias encarnações, elas evoluem, aprendendo e se aperfeiçoando. Pergunta 74. As almas são criadas em um determinado momento, ou elas existem desde toda a eternidade como Deus? Resposta dos Espíritos. As almas são criadas simples e ignorantes no momento de sua individualização. Elas não são eternas como Deus, apenas Deus não teve começo e não terá fim. Os Espíritos explicam que as almas não são eternas como Deus, mas são criadas em um determinado momento. Desde a sua criação, elas começam uma jornada de evolução e aprendizado. Pergunta 75. A alma tem uma existência antes da sua união com o corpo? Resposta dos Espíritos. Sim, a alma existe como espírito antes de sua encarnação. A encarnação é apenas uma fase na jornada do espírito. A alma, enquanto espírito, tem uma existência anterior à sua vida na Terra. A encarnação é uma fase dessa jornada, onde o espírito se une ao corpo para cumprir um propósito específico. Pergunta 76. O que é o espírito? Resposta dos Espíritos. O espírito é o ser inteligente da criação. Ele é o ser moral, distinto da matéria, e que sobrevive à destruição do corpo. O espírito é o princípio inteligente moral que anima os seres humanos. Ele é distinto da matéria e continua existindo mesmo após a morte do corpo físico. Pergunta 77. Os espíritos têm fim? Existe um termo para sua existência? Resposta dos Espíritos. Não, os espíritos são imortais. Se eles tivessem um fim, o plano de Deus não teria sentido. Os espíritos são imortais e não têm um fim. Sua existência é contínua, pois fazem parte do grande plano divino, onde evoluem incessantemente. Pergunta 78. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou são apenas emanações ou porções da divindade, e chamados de filhos de Deus pela mesma razão que se diz uma coisa obra de Deus? Resposta dos Espíritos. Os espíritos são obra de Deus, mas não são emanações divinas. São seres individuais com consciência própria. Os espíritos são criados por Deus, mas não são parte ou emanações da divindade. Eles são seres individuais, com sua própria consciência e capacidade de evolução. Pergunta 79. Os espíritos tiveram um começo ou existem desde toda a eternidade? Resposta dos Espíritos. Somente Deus é eterno. Os espíritos tiveram um começo. Foram criados simples e ignorantes, e progridem ao longo do tempo. Os espíritos não existiram desde toda a eternidade.
Eles foram criados por Deus em um determinado momento e, desde então, estão em constante processo de evolução. Pergunta 80. É exata a divisão dos espíritos em bons e maus? Resposta dos espíritos. Essa divisão é muito imperfeita. Os espíritos estão em diferentes estágios de progresso e moralidade. Alguns são mais adiantados e outros menos, mas todos têm a capacidade de evoluir. A classificação de espíritos como bons ou maus é simplista. Na realidade, os espíritos se encontram em diferentes níveis de progresso moral e espiritual, e todos têm a capacidade de evoluir e melhorar ao longo do tempo. Essas perguntas e respostas nos ajudam a entender mais sobre a natureza da alma, o espírito, e a vida após a morte. Esses ensinamentos são fundamentais para nossa compreensão do Espiritismo e nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Se você está gostando dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para continuar acompanhando nossas discussões sobre o Espiritismo. Nos vemos no próximo vídeo.